Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje, conforme o prometido, eu vou trazer para vocês aí o dimensionamento, análise e dimensionamento das tensões de um radier quando nós colocamos pilares nesses radiers. Na última aula de quarta-feira nós vimos um radier com alvenaria estrutural, que é uma distribuição de cargas linear, então é mais tranquilo, teoricamente, para o radier de absorver essas tensões. Porém, na aula de hoje a gente vai um pouco além e trabalhar com radier que tem aplicação de cargas pontuais de pilares. Tá certo? Então, nós temos aqui o nosso último projeto, onde nós fizemos o radier com carga distribuída, só para vocês darem uma relembrada. Ficou assim o diagrama, o gráfico de tensões, nesse caso de momento, no nosso radier, onde a gente teve aqui uma tensão máxima de momento de 14,4. Porém, eu vou criar um novo arquivo. Como vocês sabem, o GEAL5 versão demo ele não permite salvar, é a única coisa que ele não permite fazer. Então, esse arquivo aqui eu não vou poder salvar, eu simplesmente vou criar um novo arquivo, tá certo? Bom, ao criar um novo arquivo, novamente eu vou ter que configurar aqui a norma. Eu vou selecionar a norma que eu já configurei aqui para NBR6118, para que a gente possa seguir o nosso projeto de acordo com a nossa norma. Eu vou, primeiramente, importar um DWG, que será esse DWG aqui. É um radier simples também, um radier com 6,40 por 11,90 com 6 pilares, onde nós temos cargas aqui de 158,5 kN, 285 kN e 107,5 kN. Então é uma carga relativamente alta, 15, quase 16 toneladas, 28 toneladas e quase 11 toneladas de carga concentrada em um radier. E é isso que nós vamos utilizar como referência para lançar o nosso radier lá no GEAL5 e fazer essas análises conforme a gente fez na última aula. Tá ok? Então eu vou importar aquele mesmo DWG ali, venho aqui no ícone de importar, carregar arquivo DWG e vou carregar isso daqui, exemplo curso, que é o exemplo que nós utilizamos. Eu calculei esse radier aqui no nosso curso de fundações pelo sistema de radiers e vigas, que é o sistema que a gente faz manualmente. Então nós calculamos manualmente esse radier e agora eu vou fazer ele através do GEAL5 com radier liso, que é a nossa intenção. Então eu vou carregar ele aqui, ele vem desta forma, Eu simplesmente vou dar um OK, ele já está em metros, dou um OK e ele vem aqui colocando um ponto em cada vértice para que eu use como referência. E aquele mesmo padrão que a gente já fez na última aula. Vamos seguir a sequência aqui. Vamos fazer as juntas primeiro. Então vou adicionar as juntas graficamente. Ok? Vou fazer depois as linhas aqui. Vou simplesmente ligar essas linhas para criar a borda do meu radier. Bom, basicamente a figura principal, que é o radier, já está pronta. Eu vou criar aqui uma macro, um macro elemento, Seleciono aqui e vou colocar uma espessura. Como as cargas são mais altas aqui, eu vou colocar partindo de uma espessura de 20 centímetros. Carga pontual, de quase 30 toneladas. Então o ideal é trabalhar com uma espessura um pouquinho maior, para que a gente tente passar logo de primeira ou chegue próximo de passar logo de primeira. O catálogo de concreto, eu vou escolher um concreto de 25, conforme a gente já fez na última aula, e vou adicionar. Beleza, adicionei, já criei o meu material, agora eu vou criar a minha grelha. Novamente, utilizando grelhas de 20 centímetros. E ele gerou todas as grelhas. Eu não gosto desse tipo de grelha triangular, eu vou fazer uma grelha mista, para ficar igual ao que a gente fez lá no nosso exemplo passado. Como a nossa figura é retangular, faz mais sentido fazer uma grelha também quadrada ou retangular.
Agora a gente vai cadastrar o tipo de solo, né, as características do solo. Eu seleciono aqui o radier e vou calcular de acordo com aquele mesmo solo que nós fizemos no último exemplo. Digamos que eu mudei a minha obra, eu quero fazer uma obra com pilares e não mais com alvenaria estrutural. Então coloquei as mesmas características do solo da aula passada. Inclusive, se você não assistiu a aula passada, eu recomendo fortemente que você assista, vai estar aí no cardzinho aí em cima, porque lá a gente explica melhor um pouco dessas questões relativas ao solo. Então é importante que você assista a aula passada. Dou um OK, ele já calculou os parâmetros da constante de Winkler e eu vou adicionar ao meu radier. Pronto, o meu radier já está apoiado agora. Com isso, eu vou criar as combinações de carga. Mesma coisa que nós fizemos na aula passada, porém, agora eu vou criar apenas 2 combinações. Ou não, vamos criar 3 combinações, porque eu também vou colocar aqui uma carga distribuída. Então, eu vou criar a primeira combinação de peso próprio, que é o peso do próprio radier, basicamente. Vou colocar aqui 1.4 do γF superior e 1 do γF inferior. Força permanente, também 1.4 e 1. E forças impostas, 1.4 de fator de segurança. Ok? Beleza. Para as 3 combinações aí, da mesma maneira que nós fizemos na aula passada. Vou criar agora as cargas, né? Então eu tenho cargas em macroelemento, que eu vou colocar aqueles mesmos 300 kg por metro de carga distribuída, que é a carga de utilização, a carga de piso, mesmo que a gente faz para lajes. Então eu vou adicionar aqui essas cargas da mesma forma, menos 3 kN, e ele aplica para todas a nossa área do radier, né? Agora eu vou aplicar cargas livres, mas cargas pontuais. Então vem aqui o ponto de carga livre e eu vou aplicar como uma carga permanente. Vou adicionar graficamente, eu venho aqui, ó, e vou colocar bem no meio do pilar. Eu tenho 3 parâmetros. Eu tenho o FZ, que é a força normal, que é o que nos interessa, porque nós não temos momento nesse pilar. Então eu tenho uma força de menos 158,5 nesse pilar, e eu tenho 0 de momento em X e 0 de momento desculpe, e 0 de momento em Y. Se você tiver momento, você deve colocar aqui também. No nosso caso, nós não temos momento, é um exemplo um pouco mais simples, mas se você tiver momento em 2 eixos, você coloca aqui, que aí ele vai considerar também. Vou adicionar, e ele adicionou uma carga bem no meio daquele pilar. O mesmo eu vou fazer para cá. Ó. Clico, menos 285, 0 e 0. Aqui é menos 107,5, 0 e 0. O mesmo se repete aqui embaixo. Menos 158,5, 0 e 0. Muito simples de fazer, simplesmente colocando as informações que nós já conhecemos, para que o software identifique que ele tem uma carga a ser considerado ali. Sempre observar as unidades, a gente está trabalhando no sistema internacional, quilonewton, né? E metro. Adicionar, pronto. Eu tenho todas as cargas adicionadas, carga no macroelemento, que é uma carga distribuída em força imposta, né? Que é a carga variável, e uma carga pontual no meio dos pilares como uma carga permanente. Ah, Felipe, a carga do pilar sempre vai ser carga permanente? Não. Né? A carga oriunda do pilar ela também é composta por cargas variáveis. Digamos que você tem uma laje em cima disso, em cima dessa laje você tem uma carga variável. Então, o ideal seria a gente segregar essas cargas. É uma carga pontual? É. Porém, dentro dessa carga pontual eu tenho o quê? Uma carga de peso próprio, que é permanente, que é a carga da estrutura, o peso do pilar, da viga e da laje. E eu tenho uma carga que é uma carga variável, que é oriunda da utilização desse ambiente. Mas nesse caso aqui nós estamos colocando tudo num montante só e aplicando como uma carga pontual, ok? Mas numa análise real, o ideal seria fazer essa segregação aí.
certo? Agora a gente faz as combinações de cargas aqui. Exatamente como eu fiz na aula passada, eu vou criar duas combinações, uma para o estado limite último e uma para o estado limite de serviço, considerando as 3 cargas atuando simultaneamente. Vou adicionar para o estado limite último e também vou adicionar para o estado limite de serviço. Beleza, já fiz as duas combinações, agora eu vou aqui em parâmetros de dimensionamento e vou aplicar os parâmetros do meu aço. Nesse caso, o aço CA50. Dimensionamento do macroelemento. Aqui eu não vou alterar nada, é simplesmente o direcionamento das armaduras. Eu tenho uma direção em 0, uma direção a 90 graus e também o cobrimento que o software está utilizando, que é de 30 milímetros, tanto na base quanto na armadura superior. Então isso eu não vou mexer, vou deixar como está. Tá certo? Agora a gente pode partir para análise e ver se não faltou nada. Se você clicar em análise e ele dá uma mensagem de erro, é porque você esqueceu de alguma coisa. Vamos ver se a gente esqueceu de alguma coisa. Não, ele já começou a análise, já fez a análise para a gente, é bem rápido. Vai depender, obviamente, do seu computador, mas nos computadores que eu testei aqui foi bem rápido. Estado limite último. A deformação, vejam só o que nós temos aqui. Nós temos uma deformação de 14 milímetros, uma deformação máxima de 14 milímetros e uma deformação mínima de 9,63 milímetros. Então a deformação máxima acontece aonde? Onde nós temos aquele pilar mais carregado. Então eu tenho um pilar de 285 kN aqui e ele vai proporcionar uma deflexão, uma deformação maior no meu radier, que deu por volta aí de 15 milímetros, ok? Então, teoricamente, a gente pode, né, entre várias e várias aspas, chegar até 10% da nossa seção. Se eu tenho 20 centímetros, eu poderia chegar até 20 milímetros de deformação. Mas, obviamente, que isso vai depender, né, da rigidez do seu radier, para que ele não sofra fissuras, porque isso daqui é uma deflexão que ela varia de acordo com as cargas do seu radier. Então eu tenho uma deflexão mínima aqui e uma deflexão máxima aqui. Nesse meio tempo aqui, eu posso gerar fissuras por conta da própria deformação do painel do meu radier. Então você tem que prestar atenção nisso e dimensionar o seu radier de tal forma que permita que essa deflexão seja absorvida pelo concreto e não gere rótulas plásticas no seu elemento de fundação, ok? Mas isso é um assunto um pouco mais complexo, que não tem por que a gente falar nesse vídeo aqui, porque só prolongaria o assunto. Vamos ver aqui o momento em X. Os momentos, eles são distribuídos pontualmente agora, diferente do que a gente via nas cargas distribuídas. Por quê? Porque nós temos cargas pontuais. Então, o momento máximo que nós vamos ter aqui é de 124,7 kN para X. E é justamente no pilar que tem maior carregamento. Tá ok? Vamos ver o momento em Y agora. 102,4, ok? Então esses são os momentos que nós vamos utilizar para fazer o dimensionamento. Porém, quando a gente está trabalhando com projetos de radier com pilares, a gente tem que se atentar a algumas questões. Primeiramente, o momento, né? O momento é importantíssimo para a gente dimensionar as armaduras longitudinais. Porém, se a gente calcular para o maior momento, por exemplo, o momento em X de 124, e distribuir isso para todo o radier, vai dar uma armadura absurda para todo o radier. Então o ideal é a gente fazer faixas de armadura. Então a faixa de armadura para esse pilar seria essa faixa aqui, ó. Então pegaria somente a faixa de influência do pilar. Não faria sentido a gente armar para o maior momento em toda a extensão do radier, porque eu estaria jogando uma armadura desnecessária fora. Então eu tenho que otimizar o meu projeto de tal forma que eu coloque a armadura onde realmente ela é necessária. Como eu tenho um ponto bem pequeno aqui de momento máximo, 124,7, eu vou armar para essa região, para esse momento máximo.
Para os outros momentos, eu calculo para uma armadura base, que a gente chama, né? Uma armadura que vai absorver os momentos, tanto positivos quanto negativos, porém que ela tenha a possibilidade de resistir apenas os momentos onde eu não tenho a armadura principal, tá? Então, como que eu faço isso? Eu pego o pior caso fora da faixa de influência. Então, eu tenho essa faixa de influência aqui, que eu vou armar para esse pilar, nos dois sentidos, obviamente. Então, eu vou armar aqui, nesse sentido, e nesse sentido. Então, eu pego o maior momento e faço essa armadura aqui, como se fosse um jogo da velha, né? Uma hashtag, como vocês preferirem aí. Então, essa armadura do jogo da velha vai ficar para receber essas tensões dos pilares principais. Em relação às demais armaduras, a gente faz com uma armadura base para servir apenas para absorver esses momentos de meio, né, do meio do caminho, né, onde eu não tenho os momentos máximos. Tá certo? Porém, para a gente fazer o dimensionamento, a gente vai utilizar o momento máximo, porque é o que nos, né, preocupa. A gente tem que dimensionar sempre para os momentos máximos nesse caso aí. Então, é justamente o que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui o MatCAD para a gente começar a montar o nosso memorial de cálculo e depois comparar com os resultados do software. E, logicamente, ver se com essa espessura é possível fazer dentro do limite estabelecido em norma. Então, vamos colocar aqui um textinho, Radier com pilares. Certo? Radier com pilares. Primeira informação, MD. O MD que nós temos, 124.7. Então, eu tenho que multiplicar isso por 100. Então, 124.7 vezes 100. Vamos colocar aqui em decimal. Nós temos 12.470 kN centímetro. Então, esse é o nosso MD. O H, a gente configurou lá como 20 centímetros. O D, consequentemente, será 20 menos 3, ou melhor, H menos 3. Se a gente mudar o H depois, já vai fazer isso automaticamente. E o BW é de 100. Tudo isso aqui em centímetros, tá? O KC, a equaçãozinha que a gente já conhece, que é BW vezes D ao quadrado. Tudo isso dividido por MD. Deu aí um KC de 2.32, 2.31. Se a gente for procurar aqui na tabela do KCKS, concreto de 25, 2.31. Vamos colocar um KS de 0,28. 2.3 é o mais próximo que eu tenho. 2.3, 0,28. Então, o nosso KS 0.028. E aí a gente pode calcular a nossa armadura. Então, a armadura será KS vezes MD dividido por D. Isso deu 20,53 centímetros quadrados de armadura. Isso é muito? Isso é pouco? Depende do porte da sua obra, né? Vamos tentar calcular aqui, de acordo com uma bitola. Vamos colocar aqui uma bitola, por exemplo, de 8 milímetros, que é 0,5 centímetros quadrados. Com 8 milímetros, a gente calcula o número de barras, que será o AS dividido pela bitola escolhida. Isso vai dar 41 barras. Se a gente for fazer o espaçamento, que é BW dividido por número de barras, dá 2,43 centímetros. Então eu vou ter um espaçamento de menos de 3 centímetros por barra se eu colocar um FI de 8 milímetros. Né? Então tem que aumentar esse espaçamento aí, que vai ficar uma amarração absurda para fazer, não faz nem sentido. Então eu vou colocar, por exemplo, uma bitola de 12,5 milímetros, que dá 1,125 centímetros quadrados. 1,25 centímetros quadrados. Aí eu tenho 16 barras e um espaçamento de 6 centímetros. Ainda é pouco espaçamento. Eu não gosto de trabalhar com espaçamento menor do que 10 centímetros, porque fica muito ponto de amarração e fica uma obra complicada demais para fazer. Então, vamos aumentar essa bitola aqui. Vamos colocar uma bitola de 16 milímetros, que dá 2 centímetros quadrados. Ainda não deu maior do que 10 centímetros. Então, o ideal, o que seria fazer? A gente aumentar um pouquinho essa espessura. Né? Mas antes de aumentar, vamos calcular a armadura para o momento em Y também.
Então vamos colocar o momento em Y, vou observar qual é o momento em Y lá. É de 102.4. Só trocar aqui, ó, 102.4, que dá 10.240. Não muda nada, a espessura do radier é a mesma. O KC deu 2.82. 2.82 é 0,027 para uma armadura de CA50. Então, a área de aço aqui deu 16,2 centímetros quadrados. Se eu utilizar a mesma bitola de 16 milímetros, eu vou ter um espaçamento de 12 centímetros. 8 barras que dá um espaçamento de 12 centímetros. Porém, eu quero aumentar um pouquinho aí essa espessura. Vamos aumentar um pouco a espessura lá para ver o que acontece. Como é que eu faço para aumentar a espessura aqui? Eu vou vir aqui em macroelemento, né, e vou editar esse macroelemento aqui. Ó. Ele está com 20 centímetros de espessura. Eu vou aumentar para 25 centímetros de espessura. Dou um OK e vou fazer uma nova análise. Tá? Por que eu tenho que fazer uma nova análise? Porque ele vai ter um peso próprio diferente, ele vai ter uma rigidez diferente, ele vai se comportar de maneira diferente com o solo. Então essa nova análise é necessária. E vamos ver como é que ficou. O momento em X agora é de 132,2. Antes era de 124. Né? Então o momento aumentou. Isso faz total sentido. Por quê? Porque o peso próprio também aumentou. Né? E o comportamento dele em relação ao solo também aumentou. Porém, com uma seção maior, a gente consegue uma rigidez maior, por consequência, uma área de aço menor. Então a gente vai constatar isso exatamente agora. Então se eu colocar 132,2 aqui, que foi o que deu lá, né? 132,2. Eu tenho 13.220, porém agora eu tenho uma espessura de 25. Então a altura útil subiu para 22. E vejam só como subiu bastante o nosso KC. Era 2 ponto alguma coisinha, 2.3. Agora ele é 3.66. Então ele subiu para cá, 3.6. Eu tenho KS de 0,26. A armadura caiu para 15 centímetros, 15,6 centímetros quadrados. Por consequência, o espaçamento subiu. Né? Então, eu tenho um espaçamento de 12,8 centímetros, o que para mim faz muito mais sentido fazer um espaçamento de 12 centímetros do que um espaçamento de 9 centímetros. É menos ponto de amarração, por mais que eu use uma bitola de 16 milímetros, que é uma bitola razoável aí, eu tenho menos pontos de amarração e eu vou fazer essa armadura, obviamente, apenas onde eu preciso. Nesta faixa aqui e nessas faixas aqui, tá? Tanto para X quanto para Y. Vamos fazer o mesmo para o momento em Y. O momento em Y também subiu, está 104,3 e ele era de 102,4. Então 104,3 subiu para 10.430 e a espessura também mudou para 25. Consequentemente, o KC mudou aqui para 4,64. Se eu buscar 4,64 aqui, 4,5 é o mais próximo que eu tenho, é 0,25, o nosso KS. Consequentemente, a nossa área de aço é de 11,85 centímetros quadrados e o espaçamento foi para quase 17 centímetros. Antes era 12 centímetros, se não me engano. Tá? Então, otimizamos um pouquinho aí, logicamente estamos utilizando um pouquinho mais de concreto, porém o aço vai cair absurdamente também, né? A quantidade de aço que eu preciso, e ele vai ficar dentro aqui do nosso domínio 3. A não ser a armadura em Y, que ficou no domínio 2 aqui, né? 3,5 de KS, não, ele está no limite também, né? 4 ponto alguma coisa. Se a gente trabalhar com 20 centímetros, é possível? Sim, mas o espaçamento fica menor. Aí cabe a você, como projetista, escolher qual é a melhor opção. Lembrando que se você trabalhar com 20 centímetros, você tem que fazer a verificação para puncionamento. Né? E provavelmente para 20 centímetros ele terá um pouco mais de dificuldade em passar no puncionamento aqui. E também
para esforço cisalhante. Nós temos esforço cisalhante aqui de 198,2 kN para esse pilar mais carregado aqui. E você tem que também fazer essa verificação para esforço cisalhante. Outra coisa que a gente pode fazer também é comparar o resultado do cálculo manual aqui, da armadura, né, que deu 15,62 centímetros quadrados, com o resultado que o software nos fornece. Então, vou aqui em distribuições e vou adicionar uma linha aqui, adicionar mais ou menos aqui desse pilar, onde eu consigo identificar o dimensionamento da armadura da base, ok? Que é para o momento positivo desse pilar aqui. Vou adicionar e clico em cima dele aqui. Nós temos aqui uma armadura, deixa eu aumentar aqui, ó, uma armadura de 1.554 milímetros quadrados, ok? No nosso caso aqui é centímetros quadrados, deu 15,62 e aqui deu 1.554 dividindo por 100 daria 15,54 centímetros quadrados. E a gente tem 15,62. Deu uma diferença bem pequena, até porque provavelmente a gente não pegou em cima do momento máximo aqui, considerado no radier, né? E nós dimensionamos pelo momento máximo. Mas deu muito parecido os momentos aí. A gente pode até colocar mais um aqui, ó, para o momento em Y, só para a gente ter uma ideia. Ó, deu 14,93 e lá no nosso cálculo aqui deu 11,85, tá? Mas ele está provavelmente pegando a maior taxa também para X e não para Y. Então a gente teria que mudar isso daqui. Vou tentar editar e vou colocar para armadura na outra direção, que é a B2. Dá 11,35 e o nosso deu 11,85. Então deu bem próximo, tanto para X quanto para Y. Tá? Aqui é para X, deu 1.554 milímetros, dividindo por 100 dá 15,54. E para Y deu 11,35 e o nosso aqui deu 11,85. Certo, pessoal? Então, basicamente é assim que nós encerramos a nosso vídeo /live. Eu estou interagindo com vocês aí do lado, utilizando o GEL 5 para fazer análise de radier, ok? Utilizando aí um radier com cargas concentradas, né? Pilares no nosso radier. Então, a análise fica por aqui. Nós fizemos o dimensionamento básico aí das armaduras longitudinais, comparando com o software deu muito parecido, porém existem outras verificações, né? Verificações de puncionamento, verificações de cisalhamento, que aí a gente vai abordar lá no curso de Fundações Pro, da nossa turma de Fundações Pro. Certo? Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de dar um like aí no vídeo, compartilhar se for possível também, porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. E eu agradeço a sua audiência até aqui, espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira para que você tenha agregado aí um conhecimento que você não tinha. Então deixa aí o seu comentário se você gostou ou não dessa live, se você quer algum outro tipo de conteúdo ou alguma outra live falando de radier ou não. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Beleza? Então agradeço mais uma vez e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá.